Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bom? Hoje, na nossa aula de português, nós iremos trabalhar com o material do nosso revisional. Então, pega aí o teu revisional, abre lá na aula 6, ok? Na página 32. O revisional que eu me refiro é o caderno 1, ok? Então, vamos lá. São apenas 8 questões. E a gente vai estar respondendo e comentando essas questões aqui com vocês, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Aí. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas, antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se esta história não existe, passará a existir. Passar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos sou eu que escrevo e que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Clarice Lispector em A Hora das Estrelas. Vendo que é um texto da Clarice Lispector, a gente já sabe que vai ser um texto reflexivo, certo? E aqui ela traz vários questionamentos, né? Quanto que começou, que a felicidade, pensar é um ato, sentir é um fato, que ela não sabe o que, mas sabe que o universo jamais começou porque ele já existia. Enfim, vamos lá para o enunciado da questão. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador... O que a gente tem nesse texto? Um narrador que está refletindo sobre o quê? Sobre questões existenciais, que é uma característica da obra da Clarice Lispector, uma vez que a obra dela é marcada pelo intimismo, né? Voltar-se para dentro, voltar-se para o eu, para analisar o que há dentro no meu interior. Então vamos lá. Sabendo dessa informação, vamos lá. Item A. Observe os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens? De maneira nenhuma. Não. B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem? Poderia ser porque a gente não vê nenhuma preocupação de investigar fatos, né? Na verdade, ela apenas se questiona. O texto é marcado por vários questionamentos, mas não. B, foi C agora, né? Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso? Poderia ser, uma vez que a gente sabe que a obra da Clarice é uma obra bem intimista, né? Então, de fato, poderia sim ser o item C, mas vamos olhar com cuidado aí os demais itens. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas? Não. Item E. Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica incomuns à narrativa de ficção? Não. Conhecendo a obra da Clarice e analisando como elemento base o próprio texto, em que eu tenho um eu lírico que, né, está imergido aí em várias questões
existenciais, só tem uma alternativa que a gente pode marcar, que é o item C, de certeza de aprovação, certeza da vitória. Item C, tá? Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Tá claramente marcado que esse eu lírico aí, né, faz vários questionamentos, né? É uma visão da iminência de Kay, quando ela se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos e essa história não existe, passará a existir, pensar é um fato, sentir é um ato, né? Já havia monstros apocalípticos? Eu não sei. Aí a outra pergunta é: como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? São claramente questões intimistas, né? Existenciais. Eu vou começar, mas como é que eu vou começar se antes do começo já existia o começo? Enfim, coisas de Clarice. Segunda questão. Então, a primeira questão aí nós vamos marcar o item C de certeza de aprovação, porque nós somos desses. Segunda questão agora. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, você crer. Você pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto o quê? Olhando para esse texto aí que é um rap, né? O Gabriel Pensador é rap. Sei lá, o meu povo. Conheço não, faço a menor ideia. Só sei quem ele é e que as músicas dele são músicas críticas. Mas se é rap, o que é hip hop, sei não. Então vamos lá. Tem a letra aí, que é uma letra bastante crítica, né? E também tem umas características aí nessa composição aí, como por exemplo a marca da linguagem coloquial. Item A. Vamos enunciar da questão, desculpa. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet? Não, né? Qual seria a linguagem própria da internet? O uso de abreviações, marcação da oralidade? Mas né? Mas aqui a gente não tem, então não. Item B, cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Também não, né? Ele usa aí a metáfora aí de Jesus na cruz, mas não. Essa não é a alternativa. Se não é, sigamos analisando. Item C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Quais são as gírias que tem aí? Se liga aí, né? Poderia ser, mas isso é predominante no texto? Não. Tom de diálogo pela recorrência? Não adianta, ele só usa uma gíria aí. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. Pode crer, é uma gíria. Virar a cara para não ver. Se liga aí, é outra. Te botaram numa cruz só porque Jesus não sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Também não, meu pessoal. Não é isso. Entender. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Opa, pode ser, porque o texto é marcado por isso. A gente poderia até se confundir, né? O item C, o item D, porque tom de diálogo, porque a gente tem a sensação de que aí nessa música, que, né, no formato de poema, a gente tem a sensação de que ele está conversando com a gente. Então, a gente poderia ser tentado a marcar, sim, o item C. Mas não, porque não há tanta recorrência assim de gírias. A alternativa D poderia ser a alternativa correta, porque, sim, é marcado por uma linguagem espontânea, né? Porque uma vez que a linguagem coloquial, ela é espontânea, expressão da fala. Originalidade pela concisão da linguagem. Não, meu povo, só pode ser o item D de deu tudo certo pra nós. Coronga vai embora, né? É coronga, eu descobri. Coronga, que é o termo mimético, paródico que estão tratando para o coronavírus. O coronavírus vai embora e nós vamos ficar tudo bem. Então é D de deu tudo certo, ok? Item D. Terceira questão. Essas questões são simples. Vamos lá. Terceira.
Hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar. Armou tocaia lá na curva do rio, trouxe um porrete a mó de me quebrar. Mas eu não quebro porque eu sou macio, viu? Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é: ele quer que você saiba reconhecer a característica do gênero textual, que é o gênero diário. Sabendo disso, qual é a alternativa correta, meu povo? Diálogo com interlocutores próximos? Não, isso não é a característica do diário. Recorrência de verbos no infinitivo? Também não. Predominância de tom poético? Não necessariamente, nem todo mundo que vai escrever um diário vai ter tom poético. Uso de rimas na composição? Não é um diário, não é um poema. Então, só pode ser o item E, narrativa autorreflexiva, porque o diário é um gênero textual onde você vai lá redigir sobre o seu texto, sobre o seu texto não, meu povo, sobre o seu dia, se o seu dia foi bom, se o seu dia foi mal, se você está passando por um problema difícil. Então é uma conversa meio com você mesmo, entendeu? Então é o item E de estamos esperando essa situação ruim passar, ok? E o que foi isso que a página ficou preta? Valha, meu Deus, calma, gente, vamos aqui, vocês esperem, porque eu não vou parar de gravar essa aula e voltar a gravar novamente. Então, foi um probleminha aqui que aconteceu, e aí a página sozinha ficou preta. Coisas de EDB, calma, que ele, olha, voltou, graças a Deus. Voltou. Então vamos nós, só falta aparecer. Sério, não. Gente, só um minuto. Só um minuto, porque a página simplesmente sumiu. Vamos mudar aqui de página. Aula 7. Voltou. Quarta questão. Não sei se foi isso, não. Quarta questão. Desculpa. Quarta questão. Carnavalha. Respirou, tocou, surdo escutou e meu coração borim, cuica gemeu. Será que era meu quando ela passou por mim? Uma musiquinha do Arnaldo Antunes. Quarta questão. O que foi isso? No terceiro verso, o vocábulo coração borim, que é a junção coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da palavra. Da mensagem, desculpa, me perdi, tá aqui. E a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde ao quê? Coração mais a união de três palavras: coração mais samba mais tamborim. Estrangeirismo. Não, já não vou nem ler o restante do item porque eu já vou anular, porque não são palavras estrangeiras, são palavras pertencentes à nossa língua, a língua portuguesa. Então não é o item A, de jeito nenhum. B. Neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. Pode ser o item B, mas a gente precisa verificar os demais, né? Até agora o item B é a correta. Pode ser, pode ser. Gíria que compõe uma linguagem originada em determinismo. Não é uma gíria, não. De jeito nenhum, porque a gíria ela é um elemento de identificação de um grupo social. Regionalismo, por ser uma palavra característica de determinada área geográfica, também não é uma linguagem marcada por uma determinada região. Termo técnico dado que designa elemento de área específica de atividade, também não. Então, é sim o item B, o neologismos, a criação de novas palavras a partir de elementos que já existem na língua portuguesa. Ficando assanhada. Vamos lá. Próxima. Quinta questão. Vale, a gente já tá acabando. Brasil brasileiro. Quinta questão. Carta ao tom 74.
Rua Nascimento Silva, 107, você ensinando para Elizabeth as canções de Canção do Amor Demais. Lembra que tempo feliz? Ah, que saudade, Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz, nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho do céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Toquinho e Vinícius de Moraes, Bossa Nova, meu povo. Convido vocês a dar uma pesquisada aí sobre esse estilo musical, muito bom, por sinal, ok? Vamos lá para o enunciado da questão. O trecho da questão de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, possibilitando que o eu poético e o interlocutor... Bem, ele já dá sinal que ele quer, né? Que você identifique quais são as características desse gênero textual carta que está presente nesse outro gênero textual que é uma letra de canção que lembra uma poesia. Entendeu aí? São 3 pontos. Mas o que é que a questão quer? Qual é o trecho da canção? O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas de gênero textual carta, possibilitando que o eu lírico, o eu poético e o interlocutor façam o quê? Quando ele trata isso aqui como uma carta? A. Compartilha uma visão realista sobre o amor em sintonia com o meio urbano, né? Nada a ver, nem toca no assunto. Troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade? Pode ser. Rua Nascimento Silva, Campos 7, você ensinando para Elizabeth as canções do amor demais. Lembra que tempo feliz? Claramente aqui, ó, lembra de tempo feliz? Ele fala em tom nostálgico. Então, pode ser sim o item B, mas vamos analisar com calma. C. Façam confidências uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro? Não, eles estão confidenciando alguma coisa? Não. Tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida cidadina? Não. Item E. Aceita as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos? Não. Não. O que o enunciado quer? O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, possibilitando que o poético interlocutor... Não, é o item B. Troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. Porque ele fala, ele começa situando um lugar, as canções que o outro ensinava. E que saudade, Ipanema era só felicidade. Era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria. Não, eles apenas refletem sobre as mudanças da cidade. E lá no finalzinho ele diz, meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Então é o item B de boa sorte na vida. Sexta questão. Sexta questão. Lusofonia. Rapariga. Substantivo feminino de rapaz, mulher nova, moça, menina, Brasil, meretriz. Ou seja, significado de rapariga lá para Portugal e o significado de rapariga aqui para o Brasil. Em Portugal é feminino de rapaz, mulher nova, moça e menina. E no Brasil é meretriz. Vamos lá, baixa aqui, jovem. Lê o texto. Acompanhem aí, que eu acompanho aqui. Sexta questão. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café em frente da chavena de café. A gente já respondeu essa questão em sala, eu acho. Acho que não. Acho que sim. Não sei. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este poema sobre esta rapariga porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então, terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga que alisa os cabelos com a mão num café de Lisboa não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro.
Vale o nome de lugar, tudo com letra minúscula. Enfim, erros técnicos. E isto tudo sem pensar em África, porque aí lá teria que escrever sobre a moça do café para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeças, até porque no fundo a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução então é mudar de café e limitar-se a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. Ok. Então o texto aí é uma crônica onde ele reflete sobre os diversos significados da palavra rapariga, enquanto ele pensa em produzir um poema. E aí ele pensa nesses significados e no que isso pode resultar na produção, no uso desse termo no poema dele. O texto traz em relevo as funções metalinguísticas e poéticas. Função metalinguística, a língua refletindo sobre a própria língua, que é o que acontece no texto. Ele utiliza a língua portuguesa para falar da língua portuguesa. Em especial, ele utiliza a língua portuguesa para falar dos diversos significados da palavra rapariga. E poética, porque ele é voltado para as emoções do eu lírico, ou no caso da voz do narrador. Então, sabendo disso, seu caráter metalinguístico se justifica pela A. Discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. É isso que ele discute no texto? É isso, meu Brasil, que ele discute no texto? Não, não é. B. Defesa do movimento artístico da pós-modernidade típico do século XX. Que viagem. Também não é essa. C. Abordagem de temas do cotidiano em que a arte se volta para os assuntos rotineiros. Poderia ser porque o texto fala de um assunto rotineiro. Uma pessoa está no café observando outra pessoa que toma café e ele quer escrever um poema sobre a pessoa, a menina do café. Poderia ser o entender? Poderia, mas vamos lá. Tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a obra ser reconhecida. Vamos lá. Tem aí 2 itens que a gente seria muito tentados a marcar. O item C, abordagem de temas do cotidiano, em que a arte se volta para os assuntos rotineiros. E o item D, tematização do fazer artístico pela discussão do ato na construção da própria obra. Mas, de acordo com o enunciado da questão, que ele quer saber qual é o caráter, ou seja, o que justifica o caráter metalinguístico do texto, ou seja, o fato de ele estar utilizando a língua para refletir sobre a língua. Sabendo disso, então, nós marcaremos o item D de deu tudo certo para nós, viu? Porque é justamente o que ele faz, tematiza o fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra, ou seja, ele começa a tematizar quando ele discute sobre os diversos significados da palavra rapariga. Lembrando que aqui a gente está fazendo de maneira bem pausada e reflexiva, mas lá na sua prova, meu amor, você tem 3 minutos para pensar nisso tudo. Então, começa a praticar e a responder questão que é para acelerar esse relógio, ok? Sigamos, tem mais questões? Já acabou? Tem, calma. Tô vendo aqui a setinha. Tem mais 2 questões extras. Então vamos lá. Atividades adicionais para terminar. Texto 1. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deverão então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala? Ora, vossas senhorias. É um poema do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que nós iremos falar na nossa aula de literatura quando a gente vai ver na geração modernista de 45. Papo para a aula de literatura. Tô animada, fala Jesus. Texto 2. João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a aqui, ao retirante Severino.
que, como Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem na fala inicial do texto nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens. Então, se ele deu 2 textos, ele vai pedir a correlação dos textos. Com base no trecho de Morte e Vida Severina, texto 1, e na análise crítica, texto 2, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência, aponta para um problema social expresso literalmente pela pergunta: como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Porque ele reflete sobre ele, né? Sobre a questão do eu individualizado. E a crítica bem aqui fala, né, que quanto mais ele se define, menos ele se individualiza, ou seja, questões relacionadas à própria individualização do ser. Sabendo disso, como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio de quê? Descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem narrador? Não, ele não descreve, ele só fala que há muitos Severinos, mas ele é o filho da Maria do finado Zacarias, porque diz pouco que Zacarias é um meio comum. Não. B. Construção da figura do retirante nordestino como homem resignado com a sua situação? Não, ele não está falando da resignação dele frente aos problemas. Ele está falando da questão de quem ele é. Como é que eu vou saber que é o Severino? Ah, é o filho da Maria do finado Zacarias. Só que há vários Zacarias. Só aí a questão mais é da individualização. C. Representação na figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham sua condição. Opa! Pode ser, porque aí quando ele coloca um nome que é comum aos diversos sertanejos, e um eu que não é individualizado e que é cada vez mais coletivo, eu posso dizer que ele carrega em si a representação de todo um grupo. Então, poderia sim, podemos marcar o item C? Calma, olhamos os demais. Apresentação do personagem narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise existencial. Viagem, não é essa aqui, ele nem toca no assunto. Descrição de Severino que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel... Coronel Zacarias? Não, finado. Ele fala do finado, nada de coronel. Então, sim, marquemos o item C. Representação da figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham da sua condição. Sertanejo, sofrido, de nome comum. Ok? E, para terminar esta aula, nós vamos para a segunda questão dessa segunda parte. Cárcere das Almas. Oh, uma questão sobre o simbolismo, porque este é um poema do Cruz e Souza. Então vamos relembrar. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades. Mares, estrelas, tardes, natureza, tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma entre grilhões as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor do calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves, para abrir-vos as portas do mistério. Triste. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas são: quais são as características do simbolismo que nós podemos encontrar neste poema? A opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos? De jeito nenhum. A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista? Não, de jeito nenhuma maneira, porque esta é uma característica do romantismo. C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais? Sim, porque o simbolismo tratava de fato de temas universais, entre eles a existência da angústia e da dor, do sofrimento do homem.
Item D, a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas e inovadoras? Não. A liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano? Não, porque essa não é uma característica do simbolismo criança, essa é uma característica do romantismo. Então, a única alternativa correta aqui que nós vamos marcar é o item C de da minha casa para a sua casa, de casa. Então, é a alternativa C. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijos de luz para iluminar a escuridão da ignorância e tchau para vocês!